Olá, pessoal! Hoje é dia de história sobrenatural. Então vem comigo nessa, essa é bem interessante. Eu sei e concordo que ver vultos, ouvir vozes, ter pressentimentos, sentir os pelos do corpo arrepiar, tudo isso são vivências atribuídas ao mundo sobrenatural. Entendo que há pessoas que creem que alguns desses fenômenos podem ser simplesmente explicados aplicando a racionalidade. E aí vai: sons de baixa frequência, doenças neurológicas, psiquiátricas e até a enxaqueca. Tudo isso é listado como gatilho da ilusão, mas existem outras coisas por aí que muita gente não sabe explicar. O Papa Gregório I consolidou a crença que as pessoas que vissem espíritos deveriam encomendar uma missa para eles. A ideia é que os desencarnados estão aparecendo para as pessoas vivas, buscando um contato, pois precisam da ajuda dos vivos para fazer a sua jornada em direção ao céu. Esse fenômeno não faz parte apenas do mundo cristão. Todos têm, digamos, um conceito para tratar os fantasmas ou o mundo sobrenatural que passa por crenças assim. Não é à toa que o Vaticano tem toda uma tropa especializada em exorcismo. Baseado nisso, te convido para mais uma história. Essa semana eu recebi uma história sobrenatural de um internauta. Eu vou trabalhá-la e em breve conto aqui. Por enquanto, eu continuo na série da PRF. E vem comigo, porque vamos para Sergipe! Nesse período de trabalho na Polícia Rodoviária Federal, eu vi, ouvi e vivi muita coisa estranha nas rodovias federais e outras nem tanto. Os dias que trabalhava eram, digamos assim, os dias de bater o cartão, por assim dizer. Histórias eu tenho a mãos cheias. Muitas desde ataques até coisas mais tranquilas, amigáveis e até, digamos, filosóficas. Você vai entender qualquer hora dessa. Muitas eu vivenciei em primeira pessoa, outras só assisti ou participei como um coadjuvante. Algumas foram só espectador mesmo. Nesse caso que eu vou contar hoje, eu não sou o protagonista. Sou um simples coadjuvante, talvez nem isso, um figurante. Isso foi pouco antes de me aposentar. Estava trabalhando na unidade operacional de Malhada dos Bois. A localidade onde está a PRF é o povoado de Cruz das Donzelas, quase divisa com Alagoas, bem pertinho de Propriá. Era uma noite atípica. A equipe em que eu estava trabalhando fazia uma ronda noturna quando foi acionada para ir até um posto de combustíveis para uma possível ocorrência. Posto que estava fechado, diga-se passar, se não me engano, é o Caxias do Sul. Nós fomos abordados por um homem que afirmou que havia um acidente na BR. Era um caminhão abandonado no acostamento, com o para-brisas quebrado e vários amassados ao longo. Logo ali, entre o Espinheiro e Japoatã, afirmou o solícito motorista. O motorista estava preocupado com o fato.
Eu fiquei tentando lembrar na minha cachola de gaúcho, estrangeiro em terras sergipanas, porque não lembrava de haver povoado de espinheiro na BR-101. Meu colega, um sergipano nativo, foi exatamente no alvo. Comentou que não era na BR-101, era na estadual, que vai para Neópolis. Ali na frente do posto tem uma rodovia e aquela rodovia é estadual, e ali na frente tem o povoado de Espinheiro. É bem perto. Não custa a gente ir lá ver o que está acontecendo e passar as diretrizes para a Polícia Militar de Sergipe. E foi o que fizemos. No local, avistamos um caminhão. Quem trabalha na estrada vai saber o que eu digo. Era um maçarico azul, um Mercedes-Benz 1113 azul e toco. O local era ermo. Havia só uma construção, assim, bem próximo. Acho que um depósito de fazenda. No veículo não havia ninguém. Atualizamos a situação para contato com a Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária lá de Sergipe, e ficamos na espera dentro da viatura, pois havia voltado a chover. O que aconteceu depois, bom, isso é que foi surpreendente, que foi chocante, sobrenatural, paranormal, essas coisas todas. De repente, um homem aparece batendo na porta da viatura e pedindo ajuda. Estava com os olhos esbugalhados, ofegante, molhado e apavorado. Gritava pedindo ajuda, que o deixassem entrar na viatura porque ele vinha vindo, ele está chegando. Quando entrou na caminhonete, começamos a perguntar o que havia ocorrido e quem era ele. O papo do cidadão era: vocês não entendem, ele quer me pegar, cuidado, temos que ter cuidado. Ora, asseguramos que em volta não havia nada, nenhuma pessoa. Quando conseguimos fazê-lo mudar o discurso, o homem se identificou como sendo o motorista daquele caminhão. Disse que era mecânico, morava ali na Donzela e pegou o caminhão em Neópolis, já sem para-brisa, pois tinha se envolvido num acidente na zona rural e o motorista, dono do caminhão, havia ido embora, você me entende? E a família o chamou para consertar o caminhão e então o que ele fez? Ele foi até Neópolis, olhou o caminhão, viu que andava e resolveu levar o caminhão rodando até sua oficina. Para isso, esperou anoitecer para os guardas não pegarem. Ocorre que começou a chover forte e ele achou que o melhor era parar e se abrigar. A chuva entrava dentro do veículo. O caminhão estava sem para-brisa, lembra? E a chuva teve várias pancadas muito fortes. Disse que viu um casebre perto, aquilo que eu qualifiquei antes como um depósito de uma fazenda. Ele foi até lá e disse que não havia ninguém por lá. Ele afirmou que se ajustou num canto seco da varanda e ficou por ali. Disse que aproveitou uns sacos e restos de caixas de papelão jogados. Pensou que em seguida a chuva poderia passar. Então era só aguardar. Depois seguiria sua viagem. Ocorre que ele acabou cochilando e acordou com um barulho forte, de sopetão. Algo pesado e provavelmente enorme caiu sobre a varanda. Disse que ficou ali paradinho, quietinho, imóvel, tentando descobrir o que havia acontecido. Ouvia a chuva cair no telhado e um silêncio que foi ficando mais, como ele disse,
Um silêncio que foi ficando mais silencioso e assustador. Resolveu levantar-se e ligou a lanterna do celular e foi, digamos assim, passeando pelo local e iluminando. De repente, deu de frente com o que achou ser o rosto de alguém ou de alguma coisa. O homem contava aquelas coisas e as lágrimas corriam no seu rosto. Estava extremamente agoniado. Eu acho que essa é a palavra correta, agoniado. Afirmou que ao ver aquela figura grotesca na frente dele, imediatamente correu para a estrada o mais rápido que pôde. Ele nos disse que nunca tinha visto nada mais terrível em toda a sua vida. Quando avistou a viatura perto do caminhão, achou que estava salvo. Agora sim. Então ele olhou para trás e não viu nada. Nem vestígio do homem ou da coisa. Então, ele resolveu parar, tentando recuperar o fôlego com dificuldade. Ele disse: do nada, aquela coisa apareceu novamente. Desta vez ele sentiu alguém dar um tapinha em seu ombro. Ele se virou e reviu aquele rosto grotesco, com 2 olhos grandes injetados de sangue e com um amplo sorriso. Ficamos ali sem saber muito o que dizer ou o que fazer. Tentamos amenizar a situação, dizendo que se houve um sorriso, provavelmente ele se assustou com um lavrador que passava por ali. Esta alusão deixou o homem, ora, pensa numa pessoa indignada. Resolvemos deixar assim. O homem disse que ia embora, não ficaria mais tempo ali. Azar de chuva, queria se molhar. Disse que queria era ir para casa logo de uma vez, para ficar em segurança. Nós fizemos um pequeno comentário quanto às condições do veículo seguir rodando. O homem disse: eu já sei. Pegou o celular e ligou. Vocês têm razão, olha o que está acontecendo agora. Mas não se preocupem, eu liguei para o guincho que tem ali nas Donzelas e trabalha seguido comigo. E ele já está vindo, não dou 15 minutos, ele está aqui, é pertinho, disse ele. Deu um pouco mais de 15 minutos, mas o guincho apareceu. Engatou o caminhão e o mecânico, pouco antes de subir no guincho para ir embora para casa, veio se despedir de nós. Após agradecer, caminhou um pouco em direção ao guincho e simplesmente estaqueou no meio da rodovia. Tá certo, a estrada era vazia, era tarde da noite, mas o cidadão deu um grito, um berro tão forte, ficou apavorado e vimos o homem parado no meio da estrada vazia, com aquele pavor, notamos, deu para sentir. Começamos a caminhar em sua direção e ele nos olha e pergunta: Vocês viram? Perguntei o que deveríamos ter visto. O homem, se aquietando, disse: ele me disse que era o dono do caminhão. Ele morreu lá na fazenda de coco. Queria que eu apontasse a saída para ele. Que saída, meu Deus, eu não sei o que ele está falando. O mecânico, apavorado, conseguiu dizer que o dono do caminhão não queria permanecer na atual condição. Existiam muitos maus por perto dele e isso o atormentava. Ficamos todos parados por um tempo.
O guincheiro fazia sinal da cruz. Eu resolvi apostar. Pedi que todos se juntassem e fui na viatura. Lá peguei minha mochila, saquei algumas balas de mel, dei uma para cada uma das pessoas que estavam ali. Coloquei algumas no acostamento, perto do caminhão. Juntos, pedi que rezássemos um Pai Nosso. Bom, segurando o crucifixo de palo santo benzido por um padre católico filipino que se dedicava ao exorcismo. Essa história é longa. Eu já comentei alguma coisa a respeito outro dia, mas ela caberia bem numa outra história, num outro episódio. O local ficou, digamos, frio. Um odor de mel se espalhou pelo ar e em seguida observei que minhas mãos gelaram e meus dedos pareciam que ficaram maiores do que eram. Parece que alguma coisa entrou dentro e alargou a estrutura normal do corpo. Sentia aquelas mãos enormes. Não doía, mas era dormente. Eu já havia sentido algo assim anteriormente e entendia que poderia ser uma certa catalisação de energia, por exemplo. Daqui a pouco, vemos o mecânico com uma aparência... Não era nem de perto aquele homem com quem havíamos tratado quase uma hora. Era uma pessoa tranquila, com um sorriso nos lábios e que nos disse: muito obrigado a todos e desejo que todos os atos de vocês sempre sejam bondosos e de boa vontade. Depois disso, o mecânico voltou a nos olhar com aqueles olhos apavorados, com um semblante, digamos, atucanado, né? E perguntou: o que aconteceu aqui? Eu estou todo dolorido. Parece que eu não sou o que sou. O guincheiro fez o sinal da cruz. Na realidade, ele fazia o sinal da cruz de forma automática. Ele se benzia direto e dizia: meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ajuda, me protege. Meu colega entoava aquela música: segura na mão de Deus e vai. Baixinho, mas cantava. Eu vou ser sincero, eu segurava a cruz de palo santo do padre filipino com uma mão e a minha correntinha de São Jorge Guerreiro na outra. Ninguém mais falou no assunto e quando chegamos no posto PRF, o nosso chefe de serviço perguntou por que havíamos demorado tanto. Meu colega saiu dizendo que não havia nada demais, foi só um auxílio que se estendeu. Meu colega de ronda entrou na cozinha e ouvimos abrir e fechar de armários e coisa e tal. Uma bateção de portas. Quando ele sai da cozinha, nos aparece com um pote na mão. O nosso chefe, curioso, perguntou: filho do cabrunco, o que você vai fazer com esse pote? Olhando bem sério, disse: vou tomar um banho. Virou para mim e afirmou: só consegui sal de churrasco, mas deve dar, né? Vou deixar um pouco para ti. Coisas estranhas são coisas estranhas. Eu já havia ouvido que era bom estar armado
com balas de mel. Foi num dia que eu recebi um passe de um médium de umbanda esotérica, acho que de Oriente, sobre influência de preto velho. Pelo que a entidade me disse, bom, o mel transmite um recado positivo, ajuda a ver e encontrar um momento de ascensão e de força espiritual. Assim, as coisas, bom, estarão bem no caminho daqueles envolvidos e proporcionarão uma boa sensação de estar no caminho certo para a evolução espiritual. Faz sentido, não é? Serão derramadas boas vibrações e aberturas de caminhos. Interessante. Segundo o Preto Velho, será o começo de uma fase próspera em sua espiritualidade. Balas de mel, puro mel, odor de mel. Assim seja, muita prosperidade nos caminhos da tua espiritualidade. Tchau, um grande abraço e até mais!